E aí, meu povo, aqui quem fala é o Sr. Koji, e como vocês podem ver, eu quase nunca gravo nesse canal, né? Eu não sei nem se eu mostrei a cara anteriormente por aqui, mas essa é a minha cara. E por acaso, o vídeo que eu mais tive repercussão aqui nesse canal foi o vídeo do Arthur Boyle, que é um personagem de Fire Force, e eu tô retornando novamente depois de 5 anos. Eu tive alguns vídeos aqui no meio do caminho, mas depois de alguns anos eu tô voltando com o mesmo personagem. Isso é porque eu terminei de assistir esses dias o episódio que ele tá buscando o metal pra forjar a espada dele, né? E me deu a vontade de gravar esse vídeo novamente. Pela repercussão do canal, eu confesso que na época, quando eu comecei a receber vários comentários aqui, falando sobre as lutas que ele ia ter, e eu confesso que eu não tinha lido ainda o mangá naquela época, e eu fiquei bem feliz por ver que eles iam dar uma evolução adequada pra esse tipo de personagem, né? Apesar de Arthur Boyle ser um pouquinho chatinho em relação à sua personalidade, né? Porque ninguém consegue conviver com uma pessoa daquele tipo. Mas quando a gente sabe do passado dessa pessoa, a gente fica com um pouco de dó, né? Na verdade, a gente fica com um pouco de... A gente se sente um pouco triste, né? Apesar de ser um desenho, é uma obra de arte, a gente, mesmo assim, pega um pouquinho dessa carga, né? E muitas pessoas não entendem isso, né? A arte tenta transmitir emoções, né? Se você já assistiu, por exemplo, saindo da parte de anime, que assistiu a série que é o Urso, né? Daquele de cozinha, você sente um pouco de carga pesada só assistindo, né? Você não tá nem trabalhando numa cozinha, mas você sente estressado. Eu consigo assistir só 3 episódios por vez, aí depois eu tenho que voltar no outro dia pra tentar terminar, assistir alguma coisa, porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, é muito estresse e você fica estressado junto com os personagens. E eu sinto a mesma coisa com alguns personagens de animes, né? E o Arthur Boyle também foi algo semelhante. Ver que, tipo, os pais dele enganaram ele, falando que eles iriam pra uma grande aventura, né? Salvar o mundo, e tinha deixado a mansão pra ele, sendo que não tinha deixado nada, né? E isso desenvolveu esses problemas mentais que ele tem até hoje, né? Como vocês podem ver. O anime, como vocês podem saber, vai ser dividido em 2 partes, né? Nessa terceira temporada. A primeira parte acho que terminou no dia 20/6, que eu assisti o último episódio ali, quando o Shira, ele vai junto com a menina, esqueci do cabelo rosa lá, eles vão pro passado lá, e eles descobrem que meio que o mundo de Fire Force se passa no passado do nosso universo, né? Do nosso mundo mesmo, em live action, assim. E ele fica meio bugado, né? Porque o mundo dele, o real, é o de desenho. Só que quando ele volta para o passado lá, 250 anos atrás, ele percebe que o mundo de verdade é o nosso, né? O deles é um mundo seguinte, porque virou meio que um anime o mundo. E eu gosto muito do autor, que ele dá uma fumada, uma brisada legal, né? Ele brisa bem. Tipo, apesar dos eti, tem muito eti, Fire Force tem muito eti, e isso afasta muita gente de assistir, né? Mas, apesar dos etis, a história, cara, a história é espetacular. E pra quem desistiu só por causa de eti, não pode assistir qualquer tipo de série americana, né? Série americana, toda hora tem gente fazendo coisas absurdas assim. Se você assiste esse tipo de série e fala que tem muito eti nesse anime, então você tem que parar de assistir tudo praticamente. Vai assistir uma Peppa Pig que não tem, né? Então, como eu tava falando, as próximas lutas, eu não sei se vai adaptar, porque não vai dar tempo de adaptar, né? A próxima luta vai ser a luta do Arthur Boyle, né? Ele vai passar por um treinamento, primeiramente, de jogar videogame, que ele acredita, né? A cabeça dele é meio bugada, ele acredita que se ele zerar lá o jogo lá, ele vai conseguir ter força suficiente pra lutar contra o Dragon, né? E é uma parte bem legal, né? Cômico, né? Tem gente que não gosta dessa parte mais cômica dele também, mas eu acho legal, bem viajado assim. Quando vocês forem ver a luta, vocês vão... Caraca, a luta é muito top. Vocês vão entender o porquê algumas pessoas hypam bastante o Arthur Boyle, porque, cara, tem até a luta no espaço, só pra ter uma noção, né? Apesar da luta do Shira, eu gostava bastante do Shira, ter lutas do Shira, eu achei, quando eu tava lendo o mangá, a luta do Arthur Boyle um pouco melhor do que a luta do Shira. Pra quem não sabe, aqui vai um spoiler, né? Eu não sei se vocês já terminaram de ler o mangá. Se você não leu o mangá ainda e não quer receber spoiler, pode sair do vídeo. O final vai parecer um pouco triste, vai parecer que o Arthur Boyle vai morrer lá no espaço, né? Mas o Shira vai trazer todo mundo de volta e ele vai reconstruir um novo mundo. Isso que explodiu minha cabeça quando eu terminei de ler o mangá, é que o mundo do Fire Force passa no mesmo universo de Soul Eater. Você já vai pegando na segunda temporada lá, no episódio 24, quando a Ima tá fazendo a oração dela lá, a lua já vai se transformando em algo semelhante, que é a lua de Soul Eater, né? Aí, tipo, você vai pegando alguns detalhezinhos
aqui, ali. Aquela do cabelo rosa falando no último episódio que ela viu o futuro, que o futuro dela, ela não ia morrer, né? Porque quando fosse acontecer o cataclisma, a ideia é que todo mundo morresse pegando fogo, né? O mundo inteiro pegasse fogo. Mas ela viu o futuro e ela tava viva. E se ela viu o futuro, aconteceu o cataclisma, porém as pessoas não morreram. Pelo que eu entendi, quando eu li o mangá, o final, ela deixa eu pegar o nome dela aqui, esqueci o nome dela, cara. O nome dela é Inca. Eu sempre esqueço o nome dela. Ela tem o poder de ver o futuro, né? E ela viu um pouquinho do futuro, ela viu que ela tava viva, então aconteceu o cataclisma, mas ela viu que tava viva, e isso já é um spoiler sobre o futuro, né? Sobre o final do mangá. É que acontece que ela pode ser, na minha interpretação, ela pode ser a primeira bruxa de Soul Eater, né? E como nós sabemos, Soul Eater é basicamente sobre caça às bruxas, né? As bruxas. Os vilões principais no anime é bruxas, né? São almas que ressoam, pessoas que devoram almas. É basicamente isso. Ela vai virar uma bruxa no próximo anime, né? E eu fiquei bem feliz quando eu tava lendo o mangá. Aí eu fui assistir o anime, né? E eu percebi que o anime, o pessoal fala, eles não adaptam tão bem o mangá, né? Pode ser que no finalzinho disso, né? Finalzinho desse anime do Fire Force, eles consigam fazer uma readaptação, assim como foi com o Metal Alchemist Brotherhood, né? Eles façam uma animação que adapte toda a história correta, né? Porque o finalzinho diz que do Soul Eater, que foi feito lá em 2012, por aí, ele não tinha adaptado toda a história. E agora pode ser que adapte, né? E é isso. Eu fiz esse vídeo aqui, eu tinha gravado um roteiro, na hora do roteiro, eu tava escrevendo o roteiro, eu escrevi algumas coisas erradas aqui, acabei que fui só olhando aqui e não fui lendo o roteiro como eu sempre faço de costume, né? Espero que vocês gostem. É um vídeo de retorno aqui. Eu não sei se eu vou conseguir gravar vídeos todos os dias, porque eu tenho uma dupla jornada, né? Trabalho de dia, tipo, manhã e tarde, e de noite eu trabalho com edição de vídeos. E quando eu tenho tempo suficiente para conseguir gravar, eu vou vir trazendo alguns vídeos aqui para vocês. Desculpe o cenário aí, tá meio bagunçado na minha casa. E é isso. Fechou? Valeu. Aproveita e dá uma curtida, comenta aí. Se você quiser que eu fale mais um pouquinho de Fire Force, você pode tá falando aí, beleza? Valeu!